Boa noite. Quantos estão com expectativa que Deus vai fazer nessa noite? Crie expectativa, gere essa expectativa. Quando o Johnny ele pregou, Deus me deu uma palavra e eu fiquei dias e dias pensando e buscando na Bíblia palavras e meditando. E ontem, durante uma ministração que nós tivemos, o Pai me revelou algo muito interessante, muito forte, sobre aquilo que Ele tinha falado comigo na pregação do Johnny. Então, gere essa expectativa, porque o que Deus ele tem preparado para nós é grande. Quantos creem comigo? Amém. O que Deus ele tem preparado para essa casa é algo que a Bíblia fala, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Nós recebemos muitas palavras de profecias, nós temos recebido muita direção e temos tido também muita resistência acerca disso. Então, eu gostaria, você pode, por favor, curve sua cabeça e medite, pense na trajetória e em tudo que você viveu até chegar nesse momento. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Se você sabe, cante. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Os que têm mãos limpas, os que têm mãos limpas e o coração puro, que não é vaidoso, que sabe amar. Os que têm mãos limpas e o coração puro, que não é vaidoso e que sabe amar. Pai, como eu venho te pedir no dia inteiro, fala exatamente aquilo que o Senhor me mostrou. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Bom, eu tive buscando uma palavra dentro da Bíblia e eu comecei a ler algo que iria certo naquilo que eu estava imaginando. Mas quando eu continuei lendo, algo falou muito forte comigo. E com isso eu tremi, não por medo, mas por temor daquilo que Deus quer fazer nessa noite. Como eu disse, o Pai tem coisas extraordinárias para fazer nessa noite, na nossa casa, na nossa vida, nessa igreja. Foram palavras que foram liberadas, bênçãos, mas, como eu disse, existem ainda algumas resistências. Existem certas áreas das nossas vidas que ainda encontramos resistências. E muito se acredita que existe uma guerra entre Deus e o diabo. Sim ou não? Quem já ouviu isso? Que há uma guerra entre o bem e o mal. Mas a Bíblia nos fala que não existe essa guerra. Satanás tentou
colocar o seu trono, quis subir, a Bíblia fala em Isaías 14:13. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima dos mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas a gente sabe que os anjos de Deus guerrearam contra Satanás e expulsaram ele do céu. Então ali nós já vemos que existe uma derrota sobre ele. Satanás, ele não guerreia com Deus. Ele já perdeu. E depois, como nós aprendemos há pouco, Jesus, ele veio à terra e ele venceu a Satanás, porque ele dominava sobre a terra, porque o homem deu esse domínio a ele. Então, Jesus veio e devolveu esse domínio aos homens. Quem está comigo? Então você tem essa autoridade, você tem esse poder, e Satanás não pode mais quando você usa a sua autoridade. Mas então, o que tem resistido? O que é isso que nos impede de alcançar? O que impede a gente de receber aquilo que já foi profetizado? Por que em algumas áreas não tem acontecido aquilo que foi profetizado aqui? Nós vamos entender, e isso está lá em Isaías 65. Eu gostaria de ler com vocês essa. E diz assim, ó: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Volta ali. Fui achado por aqueles que não me procuravam. Há uma nação que não clama pelo meu nome, e eu disse: estou aqui, estou aqui. O dia todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. É um povo que sem cessar me provoca abertamente, que oferece sacrifícios em jardins e queima incenso em altares de tijolos. O povo que vive nos túmulos e de noite se oculta nas covas, que come carne de porco e nas suas panelas tem sopa de carne impura. Esse povo diz: afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo para você. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Vejam, está escrito diante de mim: não ficarei calado, mas lhe darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. Assim diz o Senhor: quando ainda se acha suco em um cacho de uva, os homens dizem: não o destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos e não os destruirei totalmente. Só um pouquinho. Nós vemos que o povo de Israel, muitas vezes, ou todas as vezes que eles pecaram, eles eram escravizados. Hoje nós temos acesso ao perdão. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Hoje
nós podemos ser perdoados quando nós buscamos a Deus de todo o coração. Mas existem pontos, e é isso que eu pretendo com vocês fazer nessa noite, que assim como Acã, ele pegou o que não devia, o que Deus havia proibido, e ele escondeu debaixo da sua tenda, e com isso trouxe ruína a Israel. Israel perdeu a guerra, Israel perdeu, enfim. E talvez, na sua vida, talvez no mais íntimo aí, escondido, talvez tenha algo que tenha bloqueado ou impedido a manifestação total das bênçãos de Deus na sua vida. Sabemos que Deus ele não trabalha no pecado ou na sujeira. E quando eu recebi essa mensagem, Deus falou sobre faxina. Deus falou muito audivelmente, faxina. As pessoas que costumam limpar casa, eu sei que não é todos, tem alguns que passam para, não gostam, tem pessoa que não gosta de lavar louça, tem pessoa que não gosta de passar pano no chão, enfim. Quando você limpa a sua casa, durante a semana, na correria, você que trabalha, você chega em casa, então você faz aquela limpeza superficial. Sim ou não? Você varre onde você enxerga, você lava a louça, você organiza a cama, enfim, você faz aquela superficial. Mas há momentos que você precisa revirar a sua casa, levantar a cama, arrastar os móveis, jogar água, passar pano. Não é assim que funciona? Abrir os armários, tirar tudo que tem lá dentro, lavar, abrir as gavetas, tirar, passar pano. Então a faxina é algo completo. Sim ou não? E o que Deus me mostrou foi justamente isso. Fazer uma faxina espiritual. Fazer uma limpeza no mais profundo, no mais íntimo, para que possa fluir, para que ele possa fluir de forma extraordinária e sobrenatural. Desde o momento em que eu recebi essa palavra, Deus tem se manifestado e tem feito. Nós temos visto o poder de Deus se manifestando, nós temos visto durante os discipulados, Deus nos mostrando coisas, Deus fazendo limpeza. Nós temos visto o Pai trabalhar na casa, nos ministérios, em cada palavra que recebemos, cada direção que temos tido. O Pai tem mostrado, mas hoje em específico, nós vamos buscar no mais íntimo essa faxina, essa limpeza. Porque, como eu disse, o que tem para ser liberado, aliás, já foi no mundo espiritual, já foi liberado, já está liberado. Mas nós temos que estar prontos para receber. Nós temos que estar prontos para desfrutar daquilo que já foi liberado. Então, em Provérbios, no capítulo 30, duas coisas te peço, ó Deus. Não me negues antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. A falsidade e a mentira. Nós vemos que a falsidade, ela age por trás. A falsidade, ela nos apunhala pelas costas. Pessoas que na sua frente
é uma coisa, mas por trás fala mal. Tem isso aí fora? Sim ou não? Pessoas que agem com falsidade vêm, te bajulam, ou talvez nós fazemos isso. Então, não me deis nem por pobreza, nem por riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria. Acontece isso? Na igreja? Na igreja. Pessoas que vêm na igreja e, no fundo do poço, vêm na igreja porque ouvem lá fora que há milagres, que há mudança de vida, que há o poder sobrenatural de Deus. Elas saem da lama, elas saem do lixo, mudam de vida e depois o negam. Tem isso ou não tem? Mas nós não somos esses que negam. Amém? Amém. Quantos creem comigo? Amém. Nós não somos esses que, quando Deus liberar a bênção, nós vamos dar o quê? As costas. Nós não somos daqueles que retrocedem. Quem é o Senhor? Próximo. Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Não fale mal do servo ao seu senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Existem os que amaldiçoam o próprio pai e não abençoam a própria mãe. Os que são puros aos próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Eu sei que, a primeiro modo, isso parece pesado, mas daqui a pouco você vai entender o que Deus trabalhou no meu coração, porque nessa noite destinos vão ser destravados. Nessa noite famílias serão destravadas. Nessa noite, aquilo que Deus tem preparado para essa igreja vai ser destravado. Porque Ele falou comigo isso, Ele me mostrou isso de forma muito clara. Quando a pastora me disse que eu ia pregar, eu fiquei tranquilo. Me deu um frio na barriga, mas eu fiquei tranquilo. Mas hoje, quando eu estava fazendo o esboço, como eu falei, me deu um temor muito grande pela palavra que Ele me deu. Porque se você vê, são só palavras duras, são palavras pesadas. Mas o que Deus vai fazer está aqui, ó. Isaías 65:18, por favor. Alegrem-se e regozijem-se para sempre no que eu vou criar. Próximo. Porque eu vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Nós declaramos que esse momento de luta, declaro que esse momento de tristeza, de guerra, de afronta, ele cessa nesse momento. Em nome de Jesus. Eu fui criado numa doutrina, e quando eu me mudei para a igreja aqui com a minha esposa, e era uma luta que eu tinha devido a isso que tinha sido implantado. Quando a gente se cumprimentava com os irmãos,
quando vinham pessoas de outras igrejas e falavam, paz do Senhor, a gente entendia, paz, nós estamos na guerra. Eu falava, não, a gente está na guerra, na fé. E as guerras não paravam. As lutas não paravam. Porque aquilo que nós falamos, aquilo que nós liberamos é o que nós vivemos. E custou para eu entender que o que vai se cumprir através dessa palavra, custou para eu entender que essa paz, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a escândalo, mesmo em meio à dificuldade, à adversidade, mesmo em meio no deserto, essa paz é o Espírito Santo. Essa paz é Ele que nos dá. É exatamente isso que tem nos sustentado, é exatamente isso que tem sustentado a pastora até agora. Porque mesmo em meio a tantos intempéries, se você olhar para ela, você não vê desânimo. Se você olhar para ela, você não vê desespero. Se você olhar para ela, você não vê uma pessoa abatida, desanimada. Você vê uma pessoa firme. Você vê uma pessoa em paz. Sim ou não? É ou não é verdade? A senhora passa por lutas, mas a senhora tem paz? Muita, graças a Deus. Então entenda. Tudo aquilo que você viveu até hoje, tudo aquilo que você vivenciou, eu ouvi o pastor Gilberto falar isso uma vez e me mexeu comigo. Tudo aquilo que você viveu te trouxe até esse momento. Tudo aquilo que você vivenciou te trouxe até esse exato momento. E nós vamos ver lá em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6 diz: alguns de vocês foram assim, contudo, foram lavados e santificados. No nosso meio, tem pessoas que foram mentirosas? No nosso meio, tem pessoas que andaram no pecado? Pessoas falsas, pessoas que zombavam de Deus. Volta lá, por favor. Então, alguns de vocês, não sou eu que estou dizendo, mas sim a palavra, contudo, foram lavados. Quem aqui foi lavado pelo sangue de Cristo? Glória a Deus por isso. O próximo texto, por favor, Tiago 4. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Se você está aqui hoje é porque você quer se aproximar de Deus. E esse é o seu primeiro passo, esse é o primeiro passo para aquilo que Ele vai fazer nessa noite. Você que veio aqui hoje, ou você que nos assiste, você já deu o seu primeiro passo e pode ter certeza, você não vai sair daqui do mesmo jeito. Tudo aquilo que ficou impregnado, tudo aquilo que ficou escondido, tudo aquilo que tem te impedido de avançar, nós sabemos que não é, a nossa resistência não é Satanás, porque ele já foi o quê? Destruído. Ele já foi o quê, igreja? Destruído. Satanás não é nossa resistência. Nós temos autoridade no nosso falar. Nós temos autoridade e poder, porque o Espírito de Deus nos dá essa autoridade. 2 Coríntios 7, por favor. Amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, o que nós vamos fazer nessa noite é nos purificar dos maus pensamentos,
das más conversas, nos purificar. Talvez você está aqui pela primeira vez, pela segunda, ou você já acompanha a pastora há anos, já vem de um berço religioso, mas o Pai fala que nós precisamos nos purificar. Ontem a pastora deu um exemplo, que esse exemplo, ele testificou com o que o Espírito Santo queria falar comigo. Acerca do poço. Nós somos fontes. Nós somos fontes que jorram água. Mas existem poços que estão entulhados. Existem poços que estão entulhados com mágoa, estão entulhados pornografia, estão entulhados com más conversações, estão entulhados com várias e várias outras coisas. Mas essa fonte, ela precisa ser limpa nessa noite. E ela vai ser limpa. Vocês vão jorrar água. Vocês vão jorrar a água viva. Porque nós não somos uma igreja, um clube, um lugar fechado. Eu entendi que nós somos pequenos Cristo. Aquilo que a pastora Ingrid, que o pastor Gilberto, eles fazem, nós também podemos e devemos fazer, porque é um mandamento. Sim ou não? Nós somos pequenos Cristos, então devemos jorrar água. Devemos jorrar, somos fontes de água viva. Então, tudo aquilo que está entulhado, tudo aquilo que está te segurando, te prendendo, porque como eu falei, Satanás ele não pode nos segurar, a não ser que exista em nós algo que dê legalidade para ele agir. Talvez você diga, não, mas eu, como nós acabamos de ler, eu sou perfeito, eu não tenho pecado, eu não mato, não roubo, eu não traio minha esposa, mas mente, eu não me prostituo, mas vive pensando no adultério, em fornicação, vive pensando e tendo pensamentos pecaminosos, no trabalho, sempre tenta ganhar vantagem, não só no trabalho, mas em qualquer outro lugar. Então, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está entulhado, tudo aquilo que está, te aprisionando, o Pai quer te libertar disso hoje. O Pai quer te livrar disso hoje, como eu falei. E nós temos ouvido cada pregador que vem, cada profeta, cada profecia falando. Nós temos uma palavra sobre milionários na casa, nós temos palavras sobre inúmeras coisas, mas se você quer fazer parte desse movimento, se você quer receber essas bênçãos, então se tem algo escondido, se tem algo ali no teu coração, nós vamos fazer uma faxina nessa noite. Nós vamos nos humilhar perante Deus, e Ele vai nos limpar. E eu creio que depois desse momento, uma nova história vai acontecer. Quando eu vim para cá, o meu intuito era apenas que as minhas filhas tivessem uma boa base. Quando eu saí de onde eu estava e vim com a Dani para cá, o meu intuito era que as meninas tivessem uma base para que elas pudessem, não se desviar. Porque eu já tinha desistido do meu chamado. Eu já tinha desistido daquilo que Deus tinha para a minha vida.
Mas daí minha esposa falou, não, então entra no louvor. Entra no louvor, que é alguma coisa que você gosta. E eu comecei a vir para o louvor, eu ficava escondido, como eu já falei. Eu gostava de ficar lá atrás, onde não era tão visto. Aí teve um dia que pediram para eu abrir o culto. Eu fiquei à vontade, porque não estava o pastor Gilberto, não estava a pastora Ingrid, não tinha ninguém, então... Mas do outro lado do mundo, a pastora estava assistindo. E do outro lado, ela me ligou e falou, você tem um chamado. E ela falou, se prepara. Desde então, eu tenho me preparado. Quando começou o Instituto IADA, mesmo às vezes sem a condição financeira, a gente começou e Deus tem trabalhado dia após dia. Talvez o teu pecado é esconder o teu talento. Talvez o teu pecado é esconder, é se esconder e apenas fingir que não é com você. Por isso eu digo que, quando eu recebi essa palavra, foi com temor. Porque eu sei exatamente o que Deus quer fazer com vocês nessa noite. Comigo nessa noite. Com todos nós, como igreja. É chegado o tempo. É chegado o tempo e o Pai vai se manifestar nessa casa de forma extraordinária. Eu lembro que a palavra de Deus nos fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Esqueci o nome dele. Ele orava acerca dos jovens, o Coferai. Ele estava orando acerca dos jovens ontem, e a gente via milagres acontecendo nas ruas, durante os evangelismos dos jovens. Houve curas, milagres extraordinários nessa casa. Sim ou não? E continua acontecendo. Porque se você perceber, você que estava sentindo dor, perceba aí, você que estava com dor, ela sumiu. Presta atenção. Você que estava doente, você que estava sentindo dor, procura dor. Milagres acontecem. Mas o passado ficou para trás. O que Deus vai fazer é algo muito maior. E para isso você tem que se preparar. Ah, mas eu quero ser apenas um membro. Eu quero apenas vir receber. Melhor é aquele que dá do que o que recebe. Melhor é dar do que receber. Quantos creem? Eu gostaria de chamar aqui na frente você que sabe que tem alguma coisinha ali escondido. Sabe aquele pecadinho? Sabe aquela coisinha que ninguém vê? Sabe aquela coisinha que ninguém sabe? Às vezes quando você está lá no banheiro, às vezes quando você está no trânsito, às vezes quando você está no seu trabalho, mexendo no computador. Sabe aqueles pensamentos? Sabe aquelas coisas que estão escondidas embaixo da tenda? É isso que está te impedindo. É isso que está bloqueando a sua vida, o seu crescimento. Repito, Satanás não tem poder.
Não tem. Mas se você continuar com isso escondido, ele vai ter legalidade para te impedir de avançar. Se você continuar com isso escondido, ele vai ter legalidade para te envergonhar. Ele vai ter legalidade para impedir o projeto de Deus na sua vida. Nós vamos orar. Nós vamos nos humilhar. Porque o que Deus tem preparado para a igreja, o que Deus tem preparado para derramar sobre essa casa, eu já falei, nós já ouvimos tantos outros falar, é muito grande, é muito grande. E quando eu recebi a direção, a pastora falou para mim: se prepara. Se prepara. Eu faço dessas as minhas palavras para vocês. Se preparem. Se preparem. Ah, mas eu não estou entendendo o que você está falando. Se prepara. Porque vem coisa grande. Eu não sei se você consegue sentir essa atmosfera que depois da última conferência se instalou. É como se algo enorme, grande, estivesse pairando aqui, mas falta só uma chave virar. Talvez seja a sua fidelidade. O pastor agora há pouco falou sobre oferta, falou sobre você ser fiel. Mas olha que interessante, as pessoas, elas conseguem viver sem Deus. É ou não é verdade? Se você for aí fora, as pessoas vivem a vida como se não existisse Deus. Mas elas conseguem viver sem o dinheiro? As pessoas vivem sem dinheiro? Pelo dinheiro elas matam, elas roubam. Porque o Deus desse mundo, Mamon, é o dinheiro. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Ele não nos desampara. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, até aquilo que era para dar errado dá certo, porque Ele nos sustenta. Nós temos sido prova, a minha casa, a minha família tem sido prova disso, porque mesmo em meio aos intempéries, mesmo em meio às dificuldades, nós vemos Deus se manifestando. Está aqui minha sogra, para dizer se eu estou mentindo ou não. Mesmo quando parece que não tem solução, a solução chega nas nossas mãos. Nós temos vivido o milagre sobrenatural de Deus. E eu me incluo nesse movimento. E eu me incluo nesse movimento dessa noite, porque eu quero fazer parte dessa manifestação que Deus vai fazer. Eu quero fazer parte das coisas que Deus tem liberado para essa casa. E eu quero que você também faça parte. Eu quero que você também se envolva. Porque lá fora, nós vemos nos noticiários o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, o desespero daquelas pessoas. Mas tem pessoas no nosso lado, nossos vizinhos, no trabalho, que também estão desesperados. Há pessoas no nosso convívio que estão pensando em tirar a sua vida, porque não vem solução para o seu problema. Há pessoas que estão enfermas, há pessoas que estão acamadas, há pessoas que estão num desespero, mas por fora estão sorrindo. E Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te usar. Deus fala assim: Deus me usa. Fala, Deus me usa para alcançar essas pessoas. Eu gostaria de chamar você aqui na frente.